Bom dia, tudo bem? Prazer ver o senhor. Agora sim, estaremos trazendo o conhecimento da palavra de Deus para com a sua vida. Aonde a palavra de Deus nos diz que no livro de Gênesis, que Deus arrependeu de ter feito o homem. O homem é desumano, o homem é cruel, o homem de fazer a vontade do qual que Deus fala para fazer e o homem não faz. Oh, abençoado, olha só quem está aqui. A paz do Senhor Jesus, prazer em ver, rapaz. Estamos aí. Não, tô lá. Isso, missão aqui, moradia lá. Sim. Amém. Agora hoje vou estar trazendo essa palavra para você entender do qual que Deus é na vida do ser humano, do qual que Deus tem arrependido de ter feito o miserável homem. O que é miserável? Povo de espírito, enganador, falso, que é o ser humano. Mas depois entra o amor de Deus para com toda a humanidade. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 16, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, que diz assim, você não entendeu, Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até os animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependendo do que havia feito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus nos mostra, pela desobediência do homem, pela incredulidade da humanidade, pela crueldade da criatura de Deus, do Criador. Ele se arrependeu de ter feito o homem na face da terra. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem para o adorar, a sua pessoa, o seu Criador, mas pela desobediência Deus se irou com a sua, pela sua incredulidade ou desobediência à sua palavra. Deus
queria destruir a imagem, a semelhança da sua pessoa. Mas a palavra de Deus nos fala, a ira de Deus dura pouco. É por essa razão, por esse motivo, Deus não destruiu o homem, a imagem, a semelhança da sua pessoa. Porque a palavra de Deus nos diz. Deus abençoe, criança. Tudo bem? Obrigado por essa balinha. É muito bonito criança fazer desse jeito. A Bíblia nos fala que a criança são os tais, o reino do céu. Muito bom. Uma obediência muito grande do menino. A palavra de Deus, voltando na palavra de Deus, do qual que a palavra nos mostra, porque a palavra de Deus nos diz que Deus queria destruir o homem por motivo da desobediência. Ele se arrependeu de ter feito o homem a sua imagem, a sua semelhança. Qual essa pessoa não queria ser o exemplo de alguém? Eu quero ser um exemplo de alguém. Eu quero ter o exemplo de nosso Deus. Mas certos homens, pela sua desobediência, ele não quer ter o caráter do seu próximo. Ele não quer ter aquilo que a pessoa é na vida dele. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que foge da realidade desse mundo. Qual essa pessoa não queria pegar o exemplo dessa pessoa? Eu posso dizer de mim mesmo, eu quero pegar o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus. A palavra de Deus nos diz, Jesus sentou, primeiro ele encheu uma bacia de água e se assentou ao lado daquela bacia de água e mandou os seus discípulos sentar na cadeira e colocar seus pés sobre as águas. E Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos. Entenda, Jesus fez esse exemplo, Jesus fez essa terminologia para que a pessoa viesse entender, para que toda a humanidade pegasse o seu exemplo, a sua humildade na sua vida, na sua pessoa. Jesus fez dessa maneira, pegou aquela bacia de água e se agachou ao lado daquela bacia de água e mandou seu discípulo sentar numa cadeira e colocar seus pés dentro da água. E Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos. Qual o sentido que Jesus queria fazer? Qual o sentido que Jesus queria mostrar? É mostrar a sua humildade, a sua simplicidade. Aí sempre tem alguém mais engraçado que o outro. Pedro diz: Senhor, não só meus pés, mas lava minha cabeça e meu corpo. Ele não entendeu do qual que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo daquela maneira, mostrando a sua humildade, a sua simplicidade para o seu discípulo. Jesus disse: eu estou fazendo dessa maneira, que você façamos da mesma maneira. Os outros pegou o exemplo. Qual essa pessoa não quer pegar o exemplo do seu próximo, que ele é bom? Qual
essa pessoa que não queria pegar o exemplo de Deus em vossas vidas. Todos, mas não todos querem pegar esse exemplo. Deus quer que nós mostrando a humildade um com o outro, a sinceridade, a simplicidade na vida do ser humano. Deus não destruiu pela sua desobediência ao homem, porque Deus já tinha colocado uma promessa para com toda a humanidade. A promessa é o projeto de Deus para a sua família. A família é o exemplo de Deus, para que todos peguem o exemplo de Deus. E Deus colocou esse exemplo para que toda a humanidade viesse catar, viesse agir na vida de um ao outro. Mas o ser humano é desobediente. O ser humano é carrancudo. O ser humano é desumano um com o outro. Deus não agrada. Foi por essa razão Deus se arrependeu de ter feito o homem. E os animais do céu, as aves do céu, os animais da terra, os répteis, Deus se arrependeu. E é por esse motivo Deus, entre o seu amor para com sua pessoa, do qual que eu acabei de ler no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, eu disse, Jesus dizendo: eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus para com toda a humanidade. A misericórdia, a compaixão é assim: um rico que tem uma condições financeira, ele se coloca pelo mendigo. Preste bem atenção, rico. Você pensa que tem tudo na sua vida, você não tem nada. Quando você morrer, você não vai levar nada desse mundo. Um rico se faz com um mendigo, do qual você larga tudo que você tem, e você se coloca com um mendigo, e coloca o mendigo na tua casa. É assim também foi Deus na vida do ser humano. Deus tem colocado dessa maneira para que toda a humanidade viesse ter esse caráter. Deus colocou a humanidade nesse mundo para todas as pessoas viessem o adorar. Quem foi, moço? Eu não sei o que é menino. Deus colocou a humanidade nesta terra. Ele se colocou uma pessoa, tirando os mendigos, o pobre, os miseráveis, como um príncipe. É o qual que Deus fez nas nossas vidas. A compaixão, a misericórdia, é esse sentido. Mas o ser humano não entende esse projeto, não tem entendido do qual que a palavra de Deus coloca. Deus colocou o mendigo, o pobre, como um príncipe. Deus quer colocar você como príncipe. Deus quer colocar você como príncipe. Eu sou estudado e nunca vi a palavra. Deus tem o melhor para com toda a humanidade. Deus tem colocado o maior tesouro na nossa frente. É só nós entregar nossas vidas a Jesus Cristo, para que nós podemos ter o privilégio de dizer: hoje eu sou príncipe.
Hoje eu sou o melhor para Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus fez dessa maneira, tirando o mendigo das ruas e colocou como príncipe na vida do ser humano. Aceita Jesus. Jesus quer o melhor com sua vida. Ele queria destruir a humanidade, mas Deus, entrando seu amor para com a humanidade, enviando seu Filho Jesus Cristo a este mundo para nos libertar, para nos tirar da condenação, para nos tirar da perdição deste mundo. Aceita Jesus. Jesus que é o melhor para nossas vidas. Jesus que é o melhor para a raça humana. E é por essa razão Deus enviou seu Filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário, para nos libertar, para nos tirar da condenação, da perdição, da maldição do qual que a raça humana está. A palavra de Deus fala, através de um veio o pecado. Se veio o pecado, veio a condenação, veio a maldição para com toda a humanidade. Mas através de um veio a graça não merecível, do qual que o homem não era digno da graça de Deus. Mas Deus enviando o seu Filho Jesus para nos proporcionar e nos conceder o privilégio de falar: hoje eu sou o melhor para Deus. Aceita Jesus. Faça um compromisso com a palavra de Deus. Tudo bem, Senhor? Amém para nós todos. Amém? Vou continuar pregando então. Amém? A palavra de Deus nos diz que Deus enviando seu Filho a este mundo é para que nós podemos mostrar o amor de Deus para a raça humana. Qual a mãe e o pai têm um amor tão grande, assim como Deus fez, mostrando seu amor para a humanidade, enviando seu Filho a este mundo para nos conceder a nossa salvação. Qual pai e mãe vai dar um filho para morrer para alguém? Não vai fazer isso. Paz, Senhor abençoado. A palavra de Deus nos fala. Ninguém tem essa coragem de fazer, mas Deus fez. Deus mostrando o seu amor, Deus mostrando o seu caráter, Deus mostrando a sua humildade, Deus mostrando a sua dedicação para a humanidade. Assim como Jesus fez aquele exemplo, levando os pés dos seus discípulos, mostrando a humildade para eles. E Jesus diz para eles, não só para eles, mas sim para nós também, nós mostrar a humildade um ao outro. Deus quer que você faça dessa maneira, você entregando sua vida, deixando que Jesus venha reinar em vossas vidas, deixando que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em vossas vidas, porque o único que pode fazer uma obra redentora, uma obra transformadora em nossas vidas, é nós entregar nossas vidas a Jesus e deixar que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nossas vidas, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Aceita Jesus. Você que não ouviu essa palavra, Deus se arrependeu de ter construído, criado o homem. Por essa razão, Deus
pelo seu amor, pela sua compaixão, Deus não destruiu o homem, mas Deus deixou que a promessa de Deus, o seu projeto, viesse se realizar, enviando o seu Filho Jesus a este mundo para nos conceder esse privilégio, dando a testemunha viva que é Jesus Cristo, enviando Ele a este mundo para nos proporcionar a nossa libertação, a nossa salvação. Aí entra a salvação para a humanidade, o qual que a palavra de Deus se fala lá no livro, nas cartas paulinas, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que fala a respeito: nenhuma condenação há. Quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que se inclina pela carne está perdido, está condenado. Mas aquele que se inclina pelo Espírito de Deus é vida e paz, gozo, alegria em vossas vidas. Eu faço apelo com a sua vida. Entregue sua vida a Jesus, para que Ele possa governar a sua vida, a sua família, a sua finança. Eu desço essa palavra ao seu coração nesta manhã, nesse dia de sexta-feira, abençoado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Oh meu Deus, essa pessoa que não entregou sua vida a Jesus, que só posso vir trabalhar, que só posso pelejar na vida deles. Oh meu Deus, eu coloco a vida deles, os problemas deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.